Olá, pessoal. Tudo bem? Espero que sim. Bom, então aqui agora vamos continuar auxiliando aí as pessoas que têm muita dificuldade em matemática básica. E agora eu vou gravar uma sequência de vídeos referentes aí a frações, né? Então, vídeos anteriores eu trabalhei os números decimais, eu expliquei o que são, como que a gente lê. E agora a gente vai convertê-los para frações. E depois a gente vai fazer uma série de operações envolvendo frações, para poder lembrar do básico mesmo, tá? Bem devagar, bem tranquilo. Bom, então vamos lá. Em vídeos anteriores, né, expliquei para vocês, por exemplo, que a maneira como a gente lê esse carinha aqui, de forma informal, é 0,2, né? Mas matematicamente, de forma formal, são 2 décimos. Como que eu leio esse carinha aqui, ó? 2 centésimos. Como que eu leio esse carinha aqui, ó? 2 milésimos, né? Então, a quantidade de casas decimais, ela vai nos dar essa leitura de décimo, centésimo, milésimo. E essa quantidade de casas decimais, ela faz uma associação à quantidade de zeros na potência de 10 para a gente ler esse número, né? Então, por exemplo, a gente pensa aqui no 10, ó, porque o número é decimal, então tem a ver com o número 10, né? Então, olha aqui, ó, tem uma casa decimal, então vai ter um zero nessa potência de 10. Aqui tem duas casas decimais, então vai ter dois zeros nessa potência de 10, ou seja, 100. Por isso que a gente lê centésimo. Aqui tem três casas decimais, então vai ter três zeros nessa potência de 10. Ou seja, 1000, milésimo, e assim vai. Bom, e essa associação com a quantidade de zeros, né, da potência de 10, ela estará diretamente relacionada ao denominador da fração que representa a escrita fracionária desse número decimal aqui. Tá? Então, é o seguinte, ó. Para você converter esse número para fração, você vai ler o número, então ele é 2 décimos. E a maneira como você lê é a maneira como você vai escrever a sua fração. Olha aqui, ó. Então isso aqui vão ser 2 décimos. Olha lá, 2 sobre 10. Isso aqui são 2 centésimos, então isso aqui são 2 centésimos. Ó. Isso aqui são 2 milésimos, então são 2 milésimos. E é sempre assim, tá? A quantidade de casas decimais, ela vai estar diretamente relacionada à quantidade de zeros dessa potência de 10 aqui, que vai ficar no denominador, tá? Vamos melhorar mais isso então, ó. Vamos colocar outros números aqui. Vamos colocar 0,3, 0,33, 0,303, 0,033. Ó. Então, vamos lá. Aqui já é décimo, porque só tem uma casa decimal, centésimo, milésimo, milésimo, né? Perfeito. Então, esse cara aqui vai ser uma fração cujo denominador vai ser 10. Esse aqui, 100. Esse aqui, 1000. E esse aqui também. Também vai ser com 1000, né? Aí, ó, basta ver o número que nós temos aqui. Então, 3 décimos. Basta ver o número que nós temos aqui. 33. Então, são 33 centésimos. Ó, o número que a gente tem aqui, 303. Então, esse cara aqui são 303, ó, milésimos. E o de baixo? O de baixo é 0,33. Então, você pega literalmente os números que aqui estão, 0,33. Só que a gente sabe muito bem que 0 à esquerda, né, ele é desconsiderado. Ah, então, 0 à esquerda não depois da vírgula. Esse 0 aqui faz muita diferença. Tá? Se você desconsiderar ele, aí ele se transforma nisso aqui, ó. Então, não é esse 0 à esquerda.
é o zero à esquerda do número inteiro, tá? Então, você pode desconsiderar ele e escrever apenas 33, porque aqui, realmente, 0,33 é 33. Então, são 33 milésimos, tá? Vamos melhorar isso aqui um pouquinho. Vamos colocar aqui 0,101, 2,002, 1,30, 2,040. Ó, vamos lá. Então, aqui já é milésimo, milésimo, centésimo, centésimo. Porém, esse aqui eu vou pôr um asteriscozinho e esse aqui também. Por quê? Da maneira como está aqui, é centésimo. Da maneira como está aqui, é milésimo. Mas aí agora vem o lance do zero à direita, né? Na parte decimal, na parte que está depois da vírgula. Tá? Se você escrever 0,2,002, esse zero aqui é inútil. Então, zero à esquerda, na parte inteira, ele é desconsiderado. Você não precisa colocar. Até porque, quantos algarismos tem esse número aqui? Ó? 1. Né? Porque o zero a gente não considera como algarismo. Se fosse assim, esse número aqui ele não teria 2 algarismos. Ele teria infinitos, porque você pode colocar zero aqui à vontade. Aqui não vai alterar o número, tá? Já o zero à direita, né? Depois da vírgula, ele tem o mesmo efeito do zero à esquerda na parte inteira. Ele é inútil. Então, você não precisa escrever ele, tá? Mas vamos lá. Vamos escrever esses números aqui em frações, ó. Esse número aqui, bom, então, ele já é milésimo, tá? E ele é 101 milésimos, olha lá. Certo? 101 milésimos. Esse cara aqui, ele é milésimo. Porque ele tem 3 casas decimais. Só que você não pode colocar apenas 2 milésimos, tá? Porque você tem uma parte inteira aqui, ó. Então, você tem que pegar todo esse número aqui e colocar no numerador. Então, você vai ler esse número sem a vírgula para colocar ele aqui, ó. Ele é 2002. Ah, então isso daí são 2002 milésimos, tá? 2002 milésimos. Esse cara aqui, ó, o denominador é 100. Você não vai colocar apenas o 30. Por quê? Porque aqui tem uma parte inteira, que é 1. Ah, então você vai ler esse número sem a vírgula e trazer ele para cá. Ou seja, ele é o 130 centésimos. Porém, o que acontece? Ó? A gente pode simplificar os zeros aqui, não pode? Ah, então quer dizer que 130 centésimos é a mesma coisa que 13 décimos. É a mesma coisa. Justamente pelo fato de que, ó, você pode desconsiderar esse zero aqui. Olha lá, o que sobra? 1,3. Ou seja, 13 décimos. Olha lá, 13 décimos. Tá? Seguindo o mesmo raciocínio, ó, tem 3 casas após a vírgula, né? Então, o denominador é 1000. Eu não posso escrever apenas o 0,40. Por quê? Porque tem uma parte inteira aqui, ó. Ah, então eu tenho que pegar o número sem a vírgula, né? Ler ele como ele está. Então, ele é 2040 e trazer ele para cá. Só que 2040 é a mesma coisa que 204, o quê, ó? Centésimos. Porque o zero à direita eu posso considerar. Então, é a mesma coisa que... é como se eu estivesse simplificando, né? Esses zeros aqui na fração, ó lá. Então, 2004 milésimos é a mesma coisa que 204 centésimos, tá? Mais um pouco aqui, vamos lá. Vamos pegar mais algumas aqui. Vamos colocar agora 10,4, 11,0101, 2,007. Vamos pegar o 0,1001 e 2,2200. Isso. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vejo é o número de casas decimais de cada número. Ó. Então, aqui tem 1. Então, isso aqui é a fração é décimo. Aqui tem 4.
Então, a fração vai ser uma potência de 10 com 4 zeros. Ou seja, meu décimo de milésimo, né? Lembra que até aqui é o milésimo, depois vem os milionésimos, bilionésimos, né? Como está no vídeo anterior, bem explicado. Esse cara aqui, ó, tem 3 casas decimais. Então, ele é o milésimo. Vamos fazer até aqui, depois eu faço o restante. Bom, então, seguindo a mesma ideia, esse aqui vão ser 104 décimos, ó. 104 décimos. Aqui, então, esquece a vírgula. É como se você tivesse 110.101, né? O número, ó. Então, 110.101. Olha lá. Tá? 110.101 décimos de milésimo. Uau! Aqui, ó, são 2007, né? Logo, 2007 milésimos. Bom, agora vamos ver o restante. Os dois de baixo. Ó. Esse cara aqui tem 4 casas decimais. Então, vai ser uma potência de 10 com 4 zeros. Décimo de milésimo de novo. O que nós temos aqui? Ó? A gente não tem parte inteira. Então, vai ficar apenas esse 1001 aqui. Tá? Então, 1001 décimo de milésimo. E esse cara aqui, ó, tem 4 casas decimais, né? Parece que tem 4, né? Então, vou colocar o 10.000 aqui. Ah, mas eu vi agora há pouco que esse zero à direita eu posso descartar. Sim. Então, a gente pode pensar nesse cara aqui como sendo 22.200, ó, décimos de milésimo, ou, ó, tira um zero, tira um zero, tira um zero, tira um zero. Ou 222 centésimos. Ó, de fato, quando você elimina esses zeros aqui, ó, o que você vai ter? 2,22, que é a mesma coisa que 2 inteiros e 22 centésimos. Ou 222 centésimos. Bom, então é assim que a gente escreve esses números como uma fração, tá? Todo número decimal a gente pode fazer isso. Todo, tá? Basta verificar, então, a quantidade de casas decimais para poder escrever ele, certinho? Bom, nessa parte de inteiros e tal, tem uma outra forma de você representar esses números aqui, ó. Então, você pode representar ele em sua forma decimal, que é essa, na forma fracionária, que é essa aqui, né? Ó. E no caso aqui, 4 casas decimais, então, 4 zeros embaixo. E tem uma terceira maneira, que é a representação de número misto. O que é um número misto? Número misto é aquele que tem tanto fração quanto número não fracionário ao mesmo tempo. Exemplo, vamos fazer uns aqui, depois eu volto nesse. Quando a gente escreve, por exemplo, assim, ó, 0,4. Muito bem, isso aqui são 4 décimos. Bom, se eu escrever agora 1,4, então aqui agora eu terei 14 décimos, certo? Só que veja na leitura desse número aqui, ó. Eu posso ler de maneira diferente, né? Eu posso ler ele como 14 décimos, ou eu posso lê-lo como 1 inteiro e 4 décimos. Então, para fazer essa leitura de 1 inteiro e 4 décimos, eu posso escrever de uma maneira diferente. Deixo aqui quietinho os 4 décimos. Ué, mas e o inteiro? Esse 1 inteiro, a gente representa ele aqui na frente, ó. Mais ou menos no meio entre o numerador e o denominador, ou seja, alinhado com essa barra de divisão aqui, tá vendo? Tem gente até que exagera um pouco, coloca esse número 1 um pouco maior, mas não precisa não. O que importa é você colocar ele aqui no meio, tá? Por quê? Porque quando você coloca ele no meio, não corre o risco desse 1 encostar no 4 e virar 14. Porque se você coloca assim, ó, dá a impressão que é um 14 décimos escrito de maneira feia, tá? Então, a gente coloca ele mais ou menos assim, ó, no meio da fração. Isso aqui é o chamado número misto, tá? Número misto. Então, essa parte de cá, ó, representa a quantidade de inteiros que tem no seu número, ou seja, é o número que vem antes da vírgula. E essa parte de cá
representa a parte decimal, a parte quebrada, o número que vem depois da vírgula, ou seja, a parte fracionária. Olha lá, que são os 4 décimos. Bom, sendo assim, então, visto que é um número misto, como que eu vou representar todos esses números aqui, ó, como sendo números mistos, né? Então, vamos lá. Primeiro, para ter número misto, é necessário que a sua parte inteira não seja zero, tá? Já vamos começar por aí. Então, esse aqui eu não vou escrever como número misto. Todos os outros eu vou. Então, como que você faz? Ó, você pega apenas o número depois da vírgula e escreve ele como fração. Então, 4 décimos. Beleza. Aí agora eu pego esse 10 inteiro aqui e coloco aqui, na frente da fração. Tá? Do jeito que a gente combinou, né? Bem no meio, assim, ó. Vou aumentar vou pôr esse 10 aqui que ele está mais bonito. Aí. Porque a maneira como você escreve, isso aqui não é frescura, não. Tem que deixar claro que isso é um número misto, tá? Então, aqui nós temos 10 inteiros e 4 décimos. Aqui agora, ó, eu vou ter 11 inteiros e, pronto, agora eu vou pôr a fração. 0,101. 0,101 e aqui é 10.000. Só que, como a gente já viu, esse zero à esquerda ele é desnecessário, né? Então, eu posso apagar ele. Ó. Ele é desnecessário aqui na fração, né? Porque lá no número decimal ele é importantíssimo. Então, como que eu leio aqui? Ó? 11 inteiros, 101 décimos de milésimo. Tá? Esse número aqui de baixo agora, ó. Então, eu já tenho 2 inteiros, já cravei ele ali, e aí eu tenho 7 milésimos. Olha lá, 2 inteiros e 7 milésimos. Já esse número aqui, ó, eu tenho 2 inteiros também e 220 milésimos. Ou, posso tirar isso aqui, 22 centésimos. Bom, partindo do número misto, eu consigo escrever isso como fração. Como que eu faço isso? Na verdade, eu faço uma operaçãozinha bem simples mesmo. Que é o seguinte, ó, esse número de baixo multiplicado pelo número misto somado com esse. Então, aqui a gente faz uma conta de vezes e para cá a gente faz uma conta de mais. É sempre assim. Eu acho que ninguém está pensando em simplificar esse 10 com esse 10, né? Tá? Isso não pode não, tá? Então, vamos lá. É o denominador vezes o inteiro mais o numerador, tá? Ou seja, ó, então 10 vezes 10, 100. 100 mais 4, 104. 104 o quê? Décimos. Que é exatamente o que nós temos aqui, ó, 104 décimos, tá? Então, vamos pegar aqui, ó, 10.000, né? 10.000 vezes 11. Bom, 10.000 vezes 11 vai dar 110.000, né? Aí, agora eu somo com 101. Então, 110.000, 101. 110.000, 101. O quê? Décimos de milésimo. E note o seguinte, o número que você obtém lá em cima é exatamente o número que você tem aqui sem a vírgula na leitura dele. Lembra que a gente fez isso agora há pouco, né? Ó, o 2007 milésimos, que está aqui, ó. Então, eu não vou nem fazer a conta, vou escrever aqui, ó, 2007 milésimos, que é a maneira que eu li aquele número ali, né? Certo, então, se eu fizer essa conta aqui agora, ó, vai dar 2007 milésimos. De fato, ó, 1.000 vezes 2, 2.000. 2.000 mais 7, 2007. O quê? Milésimos, que é o que está aqui. Tá certo? Aqui, ó, 100 vezes 2, 200. 200 mais 22, 222, o quê? Centésimos. Porque você sempre vai manter o denominador atual, que é o número que está aqui, ó, 222 centésimos, tá? Então, é assim que a gente trabalha com números mistos, tá certo? E é dessa forma que a gente faz a conversão dele para números fracionários, tá certo? Bom, tem uma coisa que eu não fiz aqui em nenhuma das frações, mas que é bom quando você resolve exercício, não a título de leitura.
As frações a gente tem que simplificar, né? Então, por exemplo, aqui, ó, 104 sobre 10, se você dividir por 2 em cima e embaixo, vai ficar 52 quintos. Quer dizer que essa fração ela é equivalente a essa daqui, ó. As duas têm o mesmo resultado, tá? Que resultado é esse? 10,4, tá? Então, a título de exercício, quando você estiver resolvendo um problema contextualizado, entre outras coisas, é necessário que você simplifique a sua fração. E aí você vê o que os dois têm em comum, né? O de cima e o de baixo como divisor, e aí você divide tanto em cima e embaixo pelo mesmo divisor. Esse não deve ter, esse aqui também não tem. Esse tem, ó, porque os dois são pares, né? Então, eu vou dividir em cima por 2, vou dividir embaixo por 2. Então, em cima nós vamos ter 111, e embaixo 50. E aí eles não têm mais nada em comum, né? Quer dizer que 111/50 é a mesma coisa que 222 centésimos, que é a mesma coisa em número misto que 2 inteiros e 22 centésimos. Tá certo? Bom, então, espero que vocês tenham entendido esse começozinho aqui. Fica ligado que no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre as operações envolvendo frações, beleza? Então, até lá!